A paz do Senhor. O que é a circuncisão? A circuncisão, ela é tirar a pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino, também chamada de prepúcio, algo bem parecido com a cirurgia de fimose. A circuncisão era somente para os meninos, para os homens. Na medicina, é chamada de cirurgia de prepúcio. Então, por que a pessoa tinha que se circuncidar no Antigo Testamento? A circuncisão, ela simbolizava a aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes. Então, toda pessoa que fizesse parte do povo de Deus, Israel, ou até mesmo uma pessoa que não era israelita, não era judeu, e quisesse fazer parte do povo de Deus antigamente, ainda no tempo da lei e antes da graça, então essa pessoa ela tinha que se circuncidar. Se ela decidisse se converter ao judaísmo com 20, 30, 40 anos, mesmo assim ela teria que se circuncidar para fazer parte do povo de Deus. Caso ela se negasse a fazer a circuncisão, ela não seria aceita por Deus como sendo seu povo. Então, antigamente, como não tinha anestesia, as pessoas que se circuncidavam já de forma adulta ou jovem, eles sentiam muita dor por causa do corte que era feito ali em seu órgão genital, e levava alguns dias para eles ficarem curados. Agora, quando a pessoa era circuncidada ao 8º dia de vida, aí ela já não sentia muita dor e nem sabia o que estava, não podia ver o que estavam fazendo com ela. Em Gênesis capítulo 17, versículo 24, Abraão foi circuncidado com 99 anos. Mas por que com 99 anos? Porque Abraão foi chamado por Deus já na fase adulta. E aí Deus decidiu que Abraão fosse circuncidado para dar o exemplo. Então, a partir de que idade a pessoa deveria ser circuncidada? Levítico capítulo 12, versículo 3. Ao 8º dia de vida. Então, quando a criança completasse 8 dias de vida, a criança masculina, homem, ela deveria ser circuncidada. Hoje em dia, os judeus que são convertidos ao judaísmo, que moram em Israel e em várias partes do mundo, eles têm o hábito de circuncidar seus filhos ao 8º dia de vida. Em Lucas capítulo 1, versículo 59, e capítulo 2, versículo 21, e Filipenses capítulo 3, versículo 5, Jesus, Paulo e João Batista foram circuncidados no 8º dia de vida. Mas por que eles foram circuncidados? E hoje, eu que sou cristão, e você que sabe que também é cristão, não precisa ser circuncidado? Porque Jesus, Paulo e João Batista, eles viviam ainda no tempo da lei. A graça ainda não tinha se iniciado. A graça, a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento se iniciou a partir da morte de Jesus Cristo. Então hoje a circuncisão, ela não é mais necessária. Porque hoje a circuncisão ela foi substituída pelo batismo. Então antigamente, para você fazer parte do povo de Deus, você tinha que se circuncidar. E hoje, para você fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja do Senhor, você tem que se batizar. Então, Jesus Cristo, Deus mudou a circuncisão para o batismo. Graças a Deus. Hoje já pensou se a lei continuasse valendo, a circuncisão? As pessoas que se convertessem, que passassem a ser o povo de Deus, teriam que se circuncidar. E hoje não. Então hoje, para você fazer parte do povo de Deus, para você ser aceito por Deus como filho, você, além da fé em Cristo Jesus, você tem que descer as águas do batismo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Os que estão em Cristo são a circuncisão que Deus aprova. Então, quando os cristãos hoje, a pessoa quando se converte a Jesus Cristo, ele passa, perante os olhos de Deus, ele é uma pessoa circuncidada, mas circuncidada no Espírito e não na carne. Gálatas capítulo 5, versículo 3.
De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E então Paulo aqui, ele teve uma luta meio tremenda com os judeus da sua época, que diziam que tem que se circuncidar. Por mais que a pessoa aceitasse a Cristo, se convertesse a Jesus Cristo, ela tinha que se circuncidar. E Paulo bateu muito sobre esse assunto, não precisa mais se circuncidar. Se você hoje quer se circuncidar, então você tem que guardar toda a lei de Moisés. O que a lei de Moisés dizia? Vou dizer alguns principais pontos que teria que ser guardado. A guarda do sábado, dar o dízimo, que dízimo era coisa da lei, hoje no tempo da graça não é mais obrigação para os cristãos. Apedrejar a mulher adúltera, não comer carne de porco, entre outros. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então hoje, independente de você ser circuncidado ou não, o que vai valer para Deus é a tua fé que atua pelo amor. Então, irmão Fabiano, eu já sou circuncidado porque eu era convertido ao judaísmo. E agora eu quero passar para o lado de Cristo, eu quero me converter a Cristo, mas eu já sou circuncidado. Vai ter algum problema para mim? Não, não vai ter problema nenhum. Quando a pessoa se converte a Cristo, se ela já é circuncidada, se ela veio do judaísmo ou de outra religião, não tem problema nenhum. O que importa para Deus e o que Ele quer de todo ser humano é que todo homem creia em Jesus Cristo para ser salvo.